Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Enquanto eu pensava no que trazer aos irmãos nesse dia 1º de novembro, o dia seguinte ao que nós comemoramos aos 503 anos da Reforma Protestante, nessa manhã, no culto matutino, nós tivemos a alegria de expor o Salmo 46, conhecido como o Salmo de Lutero, o Salmo da Reforma, e nessa noite nós vamos expor a respeito de um dos tópicos tão defendidos pelos reformadores, os famosos sola, né? Somente Cristo Jesus, somente a graça, somente a Deus a glória. Nós vamos tratar a respeito da fé. Um desses solas, sola fide. E o título da nossa aula dessa noite é O Justo Viverá pela Fé, lembrando do texto de Romanos capítulo 1, verso 17, o texto que foi tão marcante, tão impactante na vida do reformador Martinho Lutero, texto de Romanos capítulo 1, verso 17, texto com que ele teve contato à medida em que estudou a epístola de Romanos para lecionar, e assim esse texto falou ao coração de Lutero e mudou de forma muito profunda a sua forma de enxergar a palavra de Deus, a obra de Cristo Jesus, e assim fez com que ele começasse a questionar algumas coisas, algumas posições doutrinárias e mesmo a prática da igreja de sua época. E nos diz assim, Romanos capítulo 1, verso 17, que nós passamos a ler. Você que conhece, recite junto comigo Romanos 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1, verso 17, que é a citação do profeta Abacuque. Vamos orar, queridos, santo e eterno Deus, eu te agradeço por cada um que está neste momento assistindo a esta aula de escola dominical, que o Senhor nos abençoe e guarde, que seja a tua palavra falar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Aqueles que afirmam que fé é algo que não se discute, que não se debate, que não se questiona, será mesmo? O que é a fé? No cotidiano, a gente ouve as pessoas dizendo que vão fazer uma fezinha, quando elas jogam, por exemplo, em algum jogo de loteria. Existem pessoas que agem de má fé, agem de forma a fazer com que as outras acreditem nas suas boas intenções, mas que por trás, na verdade, elas estão com más intenções. Nós temos alguns termos bíblicos que nos ajudam a compreender o significado de fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, as palavras que são usadas, que são empregadas e nos são traduzidas por fé, não são substantivos, mas são verbos substantivados. A mentalidade oriental, né, o público-alvo para qual foi escrito originalmente o Antigo Testamento, tinha toda uma concepção imagética, ou seja, imagens falavam a respeito de conceitos. Então, nós temos no Antigo Testamento palavras que se referem a amamentar, cuidar, nutrir, no sentido de fazer estar firme, estabelecido, constante, ser aquietado nos braços, no colo da mãe. Nós temos também expressões que demonstram confiança e descanso numa pessoa, ou numa coisa, ou num testemunho. Nós temos também expressões no Antigo Testamento que vão demonstrar o assentimento, né, a concordância que é dada a um testemunho aceito como verdadeiro, ou também expressões que vão demonstrar uma entrega confiante ao Senhor. Outras expressões indicam a fixação da esperança quanto ao presente e mesmo quanto ao futuro, e ainda expressões como, por exemplo, no Salmo 46, que vão nos indicar a ideia de buscar um refúgio, de buscar proteção, especialmente na pessoa de Deus. Já no Novo Testamento, há uma palavra, um substantivo que descreve o que é fé de forma mais clara. É o substantivo pistis, que é empregado em diversos sentidos. Os mais básicos são a convicção, pistis, traduzido por fé, é a convicção baseada na confiança em uma pessoa ou em um testemunho, e
de uma forma mais específica, a confiança geral em Deus e em Cristo, o Senhor Jesus. E essa confiança gera uma aceitação do testemunho com base nessa confiança e uma submissão a Cristo e em confiança nesse Jesus para a salvação da alma. No Novo Testamento, além desse substantivo, nós encontramos também algumas expressões figuradas para descrever a atividade de fé. Uma delas está lá em João capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15, quando o nosso Senhor Jesus, ali no encontro com Nicodemos, ele vai falar a respeito de uma situação que tinha ocorrido no Antigo Testamento. E ele vai fazer a seguinte comparação. Assim como no Antigo Testamento, lá no deserto, a serpente, foi levantada uma serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. E as pessoas precisam olhar para o Filho do Homem. Para a gente entender, Números capítulo 21, lá no verso 9, nós temos a indicação do que aconteceu. O povo de Deus havia murmurado, havia deixado de confiar na providência de Deus, e em função disso, Deus permitiu, enviou serpentes que viessem sobre o povo, serpentes abrasadoras, e isso estava matando o povo. Então o povo, ao invés de murmurar, clamou a Moisés, clamou a Deus, e Deus, na sua misericórdia, providenciou um tipo de Cristo, uma imagem que iria apontar para a ação de Jesus lá na frente no Novo Testamento. O que foi feito? Foi feita uma serpente de bronze, Moisés levantaria aquela serpente, e sempre que alguém fosse picado por uma serpente, deveria olhar para aquela serpente de bronze, e assim seria sarada, não morreria. Então, a gente tem nessa imagem que Jesus vai usar, contando essa história para Nicodemos, um ato de percepção, a gente tem um ato de intelecto, algo que envolve a mente, uma ficção deliberada no objeto. Então nós temos uma vontade, aquela pessoa ao ser picada, ela expressava a compreensão de que havia necessidade de salvação, então ela, por vontade, ela olhava para aquela serpente de bronze, e havia uma satisfação que era testificada pela concentração. Então, ou seja, quando Deus agia sobre a vida daquela pessoa, ela era curada, e assim isso envolvia também as suas emoções. Uma outra imagem utilizada no Novo Testamento é a imagem da fome, da sede, do comer, do beber. Mateus capítulo 5, verso 6, nas bem-aventuranças, nós vamos ler o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, essa dá uma ideia de crença, de convicção, de fé em algo que vai acontecer. E é utilizada uma imagem aí aqueles que têm fome e sede, Em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, lá do versículo 50 a 58, nós temos também o nosso Senhor Jesus se comparando ao pão que desce do céu. Então, aquele que vai a Jesus e se alimenta de Jesus, que é o pão da vida, ele é saciado. Então, essa imagem de se alimentar, de beber, tem a ver com a satisfação que é dada em Cristo Jesus através da fé. Esse comer e beber é um símbolo de fé. Nós vemos também no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 40, Jesus afirmando que as pessoas não queriam vir até ele para ter vida. Isso vai se repetir lá no capítulo 7, versículo 37, quando Jesus disse: alguém tem sede, venha a mim e beba, indicando um ato de fé, um ato de crença. Então nós temos a ideia também, essa imagem de que ir até Jesus é também um ato de fé, olhar para além de si mesmo e reconhecer os méritos de Jesus, e por isso recorrer a Jesus para alcançar a salvação. Nós temos uma definição de fé que eu gostaria de citar, que é do famoso reformador João Calvino, um dos grandes reformadores do século XVI, um daqueles que veio após Lutero, após o início da reforma em 1517 com Lutero. João Calvino, inclusive, é o grande sistematizador da teologia que a igreja presbiteriana, a nossa igreja, expôs, a doutrina que nós ensinamos. E João Calvino, ele vai afirmar o seguinte a respeito da fé, definindo a fé:
A fé é um firme e seguro conhecimento do favor de Deus para conosco, fundado na verdade de uma promessa gratuita em Cristo e revelada às nossas mentes e seladas em nossos corações pelo Espírito Santo. A fé é um firme e seguro conhecimento do favor de Deus para conosco, fundado na verdade de uma promessa gratuita em Cristo e revelada às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo. Ainda uma outra definição de fé que eu trago na aula de hoje, que está no Catecismo de Heidelberg, um catecismo dos mais relevantes, dos mais importantes do período da Reforma Protestante, que eu particularmente recomendo você, se você tiver a oportunidade de encontrar na internet, ou de comprar esse catecismo e ler, porque ali os nossos irmãos expressam de forma muito precisa e muito bonita a fé bíblica, a fé que está na palavra de Deus. E quando o Catecismo de Heidelberg, o catecismo é feito em forma de pergunta e respostas, né? O catecismo apresenta a seguinte pergunta: o que é a fé verdadeira? Olha a resposta que é dada. A fé verdadeira não é somente um seguro conhecimento pelo qual eu tomo como verdade tudo que Deus nos revelou em sua palavra, mas também uma firme confiança que o Espírito Santo produz no meu coração pelo Evangelho, em que não somente a outros, mas a mim também, a remissão dos pecados, a justiça e a salvação são dados gratuitamente por Deus, simplesmente pela graça, unicamente em atenção aos méritos de Cristo Jesus. Uma das definições mais lindas que eu já vi de fé. Mas, é claro, nós não poderíamos deixar, obviamente, de ir à própria palavra de Deus. Qual é a definição que Deus nos dá de fé? Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, lá do verso 1 até o verso 3, pastor Fernando pregou nesse texto na semana passada, capítulo 11, verso 1 ao verso 3, nos diz assim a palavra de Deus em Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que nós aprendemos nesse texto a respeito da fé? Primeiro, a fé é a certeza de convicção de eventos futuros, está no verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, coisas que nós não vimos ainda, coisas que nós não experimentamos ainda, mas nós cremos que elas vão acontecer. Um exemplo claro disso é que nós cremos que Jesus Cristo, nosso Redentor, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele viveu entre nós, mas nos conta a Sagrada Escritura que ele morreu pelos nossos pecados, segundo estava profetizado. Ao terceiro dia ele ressuscitou e subiu ao céu, onde está assentado à mão direita de Deus, o nosso Pai, de onde ele há de vir julgar vivos e mortos. E aí o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que vai voltar. Eu ainda não experimentei esse retorno, esse regresso, mas eu creio nisso. A fé é certeza e convicção de eventos futuros, coisas que nós não vimos ainda. Segundo, o texto vai mostrar para a gente que fé é certeza de convicção de fatos passados. Olha só, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí no capítulo 11 de Hebreus nós vamos ver uma galeria de fé, né? Como se fossem vários porta-retratos mostrando esses vários personagens do Antigo Testamento que foram extremamente abençoados por Deus, porque eles agradaram a Deus através da fé. Deus se tornou galardoador deles por causa da fé, lutou, batalhou por eles, porque eles tiveram fé, homens dos quais o mundo não era digno. Então, a fé também é convicção de fatos passados, coisas que aconteceram. Um exemplo desses homens, por exemplo, que está registrado nas Escrituras, e nós lemos com fé e nos apropriamos dessa mesma herança de fé. Ou, por exemplo, aquilo que nós acabamos de citar agora há pouco. Jesus Cristo, ele veio uma primeira vez e morreu pelos nossos pecados. Ora, eu e você não tivemos ainda o privilégio de estar com Jesus, o privilégio de
olhar para Jesus, o privilégio de abraçar Jesus, de ouvir a voz de Jesus, mas nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que Ele veio, nós sabemos que Ele é o Salvador. Isso aconteceu no passado, num tempo em que eu e você ainda não éramos nascidos, mas pela fé nós recebemos o testemunho daqueles que viram, que ouviram, que tocaram, que apalparam, que experimentaram, que foram testemunhas de que o próprio Deus encarnado em Cristo Jesus esteve aqui entre nós. Fé também tem relação com a convicção com fatos passados. E aí nós vemos no versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, passado, mas de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E assim a fé é certeza e convicção demonstrada em ações no presente, porque a realidade que está à nossa volta, que nós cremos que no passado, Deus, por meio da sua palavra, Ele veio, fez que tudo viesse a existir pela sua palavra. Hoje nós temos essa percepção, e essa percepção de que tudo aquilo que existe, né, veio a existir no passado, em função da palavra de Deus, mas tudo existe ao nosso redor e nós experimentamos a realidade e confiamos nesse Deus hoje, no presente, agora. A ideia de fé na Bíblia não se resume, obviamente, a Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3, que nos define de forma tão precisa, de forma tão clara. Lá no Antigo Testamento nós temos a ideia de fé de forma tão presente, especialmente no período patriarcal, não é? O período de Abraão, de Isaac, de Jacó, homens que confiaram, que tiveram fé, que acreditaram nas promessas de Deus, inclusive a ponto de sair da sua terra, de sair da sua parentela e ir para uma outra terra que seria mostrada por Deus e peregrinar tantas vezes pelo deserto, em meio a várias lutas, em meio a vários desafios, mas confiando que a sua caminhada era uma caminhada guiada por Deus, né? Uma confiança que levava a agir. É isso que nós vemos no Antigo Testamento. Fé é uma confiança, é uma crença nesse Deus que não nos deixa parados, que não nos deixa inertes, mas que nos faz agir, que nos faz continuar, que nos faz caminhar. No período da lei, né? Não que a lei não já estivesse, desde lá do Gênesis, da criação, Deus tivesse colocado a lei no coração do homem, mesmo dado diretrizes, mas eu me refiro ao período da lei mosaica, quando ali no deserto, por meio de Moisés, Deus ele revela de forma prescritiva a sua lei, né? Nós vemos que a lei ela não substitui as promessas de Deus. A lei são orientações, são diretivas para que o ser humano viva conforme a vontade de Deus, do Criador, mas a fé ela não é suplantada pelas obras, no sentido de que a obediência à lei seja capaz de, por si mesma, fazer com que o ser humano alcance alguma coisa de Deus. Pelo contrário, a obediência à lei é, na verdade, um ato de fé, porque aquele que obedece, aquele que segue os mandamentos de Deus, é porque crê que Deus, ao conceder esses mandamentos, ao entregar essas orientações, quer o melhor para aqueles a quem Ele ama, e por isso mesmo, porque cremos em Deus, porque olhamos para esse Deus e confiamos na providência, no cuidado, no amor, na bondade e na misericórdia desse Deus, é assim que nós olhamos para a lei. A lei, ela aprofunda o sentimento de pecado, porque segundo a Escritura, não haveria pecado se não fosse lei. Por que a gente sabe que está errando? Porque a lei de Deus, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, os juízos de Deus, os estatutos de Deus, indicam para a gente que a gente não está em conformidade com aquilo que Ele quer. E assim a lei aprofunda em nós o sentimento do pecado e faz gerar, de certa forma, a culpa. A culpa tem dois elementos, né? Porque nós não podemos viver carregando a culpa, é por isso que nós recorremos a Jesus. Mas a culpa ela tem um sentido primário, que é quando nós sentimos sobre nós o peso da lei, que nós nos refugiamos em Jesus, sabendo que em Jesus, somente pela graça de Deus, não porque a gente tenha algum mérito, não porque a gente seja capaz de fazer alguma coisa pela nossa salvação por nós mesmos, mas é porque nesse Jesus existe graça, favor imerecido, e assim, a lei, ela acaba nos indicando Jesus, ela acaba nos encaminhando para Jesus, e a lei por isso também tem a sua importância. No Antigo Testamento, então, a gente tem essa ideia de fé, né? Agora, no Novo Testamento, como é que a gente vê a ideia de fé? Lá nos Evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente encontra a ideia de fé geralmente relacionada a uma exigência de se crer em Jesus como Salvador. O Senhor Jesus, ele é apontado, ele é indicado, as narrativas dos evangelhos nos mostram Jesus como um objeto de fé, no sentido de que a fé que nós exercemos, que nós temos, ela é uma fé em Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, a pregação dos nossos irmãos apóstolos vão mostrar que pessoas são levadas à obediência da fé em Cristo Jesus. Isso é um princípio normativo da comunidade de fé, né? Quando os apóstolos vão pregar lá, Atos capítulo 2, a primeira pregação de Pedro, qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que a gente precisa fazer então? Se arrependam dos seus pecados e confessem Jesus como Salvador. Sejam batizados. Né? Na epístola de Tiago, nós lemos a respeito da fé, que, não tendo obras, é uma mera crendice, é uma fé morta. Nas epístolas de Paulo, nós temos um outro aspecto da fé, que é o combate ao legalismo, o combate àquelas pessoas que se acham acima, né, das demais, porque elas são extremamente cumpridoras da lei, ou mesmo ao julgo de escravidão, da lei cerimonial, da lei civil de Israel, antes do pacto da graça. Né? Ou mesmo a ideia de que nós somos capazes de obedecer à lei moral e por essa obediência, por essas obras da lei, nós sejamos salvos. Na Epístola aos Hebreus, que nós lemos aí o capítulo 11, nós vemos que fé tem relação com paciência em meio à tribulação. Aqueles nossos irmãos hebreus, eles estavam sofrendo com perseguições, eles estavam inclusive muito tentados a voltar à fé do judaísmo, mas não, ali o autor vai mostrar que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos também as epístolas de Pedro, que são, na verdade, um grande antídoto contra o desânimo, né? E vai mostrar para nós como que a fé ela é capaz de nos resguardar dos erros doutrinários. Essa mesma ideia de fé como um conjunto doutrinário, como um conjunto de verdades a respeito da palavra de Deus, também está nas epístolas de João, quando ele combate o gnosticismo incipiente ali no século I. Assim, a partir dessas concepções, dessas ideias de fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós podemos afirmar que a fé em geral, revelada nas Escrituras, é muito mais do que uma mera opinião. Em primeiro lugar, a fé é mais do que uma mera opinião. A fé também, ela é apontada como uma certeza imediata. A fé ela é mais que uma mera opinião, e a fé é uma certeza imediata no sentido de que aquele que exerce a sua fé, exerce naquele momento, aquela hora. E a fé também nos é mostrada como uma convicção baseada num testemunho, incluindo confiança. Nós não cremos no escuro, né? A fé, ela é sobrenatural, no sentido de que Deus é quem implanta no coração do homem, a fé é um dom, mas a fé também não deixa de envolver o intelecto, a razão e as emoções humanas, porque Deus, ao se revelar, se faz através do seu próprio testemunho. Tantas e tantas vezes no Antigo Testamento nós vemos Deus se revelando diretamente ao homem, seja através do testemunho dos seus servos, os profetas, né? E por último o próprio Cristo Jesus trazendo a mensagem, se encarnando, o próprio Deus falando, encarnado aos seres humanos, e depois os apóstolos, que receberam um comissionamento de Jesus para pregar a mensagem do Evangelho que precisa ser recebido em fé. Mas, a essa altura, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá bom, pastor, entendemos o que é a fé, a fé no Antigo e no Novo Testamento, as palavras que nos indicam o que seja a fé, mas, vamos para a prática. E quando a nossa fé esmorece? E quando a nossa fé ela é questionada, quando a nossa fé é posta em xeque, quando nós somos desafiados e tantas vezes não conseguimos exercer de forma plena a nossa fé? Bem, eu quero lembrar uma passagem, um
texto até que eu já tive o prazer de compartilhar com os irmãos aqui na igreja, uma passagem bíblica que está lá, Gênesis capítulo 15, verso 1 ao 6. Esse texto vai nos contar a história do patriarca Abrão, e você vai lembrar que Abrão havia sido chamado para sair de Ur dos Caldeus. Ele saiu lá da Mesopotâmia, foi trazido até a terra de Canaã, e por ali ele ficou peregrinando. Ele já era um homem idoso, sua esposa Sarai também era uma mulher idosa, e o nosso Deus prometeu que daquele homem de Abrão e da sua esposa viria uma grande descendência. A questão toda é que ele vem para Canaã, peregrina para um lado, para o outro, e nada de nascer um filho. E assim nós temos o nosso querido Abrão entristecido, com temor, amedrontado e questionando a ação de Deus, e se questionando sobre as promessas de Deus. E assim, eu queria compartilhar com vocês algumas observações. Lá em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao 6, nos diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. E aí respondeu Abrão: Senhor Deus, que haverás de dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Perceba que nesse texto Deus vira para Abrão, né, ele ainda não tinha sido, o nome dele não havia sido mudado para Abraão, né, e Abrão aqui, Deus vem até ele, fala com ele, e a primeira expressão é: não temas. Ele está temeroso, ele está amedrontado, ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas é interessante que a gente, quando olha para o contexto, a gente percebe quando que isso pode acontecer na nossa vida. Sabe que quando você lê a parte anterior, o capítulo 13, o capítulo 14, você descobre que Ló, sobrinho de Abrão, havia sido levado cativo, havia sido sequestrado, quando Abrão não estava com ele, e nos conta a história que Abrão foi ao encontro daqueles que haviam sequestrado Ló, que haviam levado Ló cativo, e venceu uma verdadeira guerra, né? Venceu vários inimigos. Gente, a nossa fé, ela é passível de se esmorecer, de se enfraquecer, mesmo depois de grandes bênçãos. Não pense porque você foi extremamente abençoado, porque você é alguém que viveu várias experiências com Deus, que em determinado momento da sua vida não possa haver um esmorecimento, um enfraquecimento da sua fé. Isso pode acontecer, aconteceu com Abrão. Segunda coisa que a gente percebe no texto é que Abrão já havia recebido lá atrás, em capítulos anteriores, a promessa de Deus. Então, mesmo que Deus prometa, mesmo que a palavra de Deus venha ao seu coração, essa é uma segunda observação, apesar das promessas de Deus, a sua fé pode esmorecer. Também em função das circunstâncias, perceba que Abrão está aqui e ele está entristecido, né, porque aqui, eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, aquelas circunstâncias ali, tudo que estava ao redor de Abrão, indicava de que ele nunca ia ter uma grande descendência. Então, às vezes, as circunstâncias às nossas voltas, a nossa volta, o que é palpável, o que é tão concreto para nós, faz com que a nossa fé esmoreça. Às vezes é porque Deus não nos revela o como. Essa questão é muito interessante, porque Abrão diz: o Senhor não me concedeu descendência, então vai ser um servo da minha casa, um dos meus escravos que vai ser meu herdeiro. É interessante que você vai lembrar que tanto Abrão quanto Sarai, sua esposa, eram muito idosos. Já não havia esperança humana para que eles tivessem filhos. E o grande problema era que Abrão estava pensando numa lógica humana e não conseguia perceber como que Deus agiria. Nós lemos nos capítulos seguintes que de forma milagrosa, né, miraculosa, Deus age de forma a intervir
na estrutura biológica daquele casal. Mas tantas vezes nós não sabemos como que Deus vai agir, e exatamente por não ter controle sobre o como, a nossa fé, ela esmorece. E, por último, eu quero perceber com vocês nesse texto que há um processo de Deus na vida de Abraão, assim como há um processo de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente quer as coisas de forma imediata, rápida, ali, para ontem, como se a nossa vontade, como se o nosso desejo é que devesse prevalecer. E nem sempre é assim. Às vezes Deus nos dá coisas de forma mais imediata, em um tempo mais curto, e às vezes Deus não nos dá de forma imediata. Deus não nos dá as coisas no tempo que nós queremos, a hora que nós queremos. Ele nos prepara, faz todo um preparativo da nossa alma, do nosso coração. Ele nos amadurece para que nós possamos receber aquilo que tanto desejamos e às vezes nem sempre da forma como nós desejamos. Então o que você precisa fazer? À luz do texto, eu percebo aqui em Abrão, no capítulo 15 de Gênesis, que ele parou para ouvir Deus. Não só a promessa de Deus, mas a confirmação da promessa de Deus. Mas ainda assim, mesmo ouvindo Deus, que o chamou para falar com ele, nós lemos que Abrão colocou as dúvidas diante de Deus. Meu querido, não tenha vergonha, não tenha medo de abrir o seu coração para Deus e falar de forma clara, de forma franca, que você não está entendendo, de que está difícil de você acreditar, que está difícil de você confiar. Você precisa colocar-se diante de Deus, contar tudo que você está sentindo, tudo que você está vivendo para Ele, ainda que Ele já saiba, mas isso é justamente um cuidado de Deus para com você. Deus age como um verdadeiro terapeuta, permitindo que a gente fale, bote para fora, expresse os nossos sentimentos, as nossas emoções. Agora, aprenda com Abrão a submeter-se à condução. Perceba que praticamente ele o toma pela mão, né? Então diz o texto no verso 5, Deus conduziu Abrão até o lado de fora. Precisamos entender que é Deus quem está nos direcionando, nos conduzindo. Fé é isso. Por isso, se submeta à vontade de Deus, à condução de Deus, à direção de Deus. E por fim, diz o texto, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Portanto, creia no Senhor, confie no Senhor, tenha fé no Senhor. E esse texto e os vários outros textos bíblicos, quando falam de fé, nos falam a respeito de verdades bíblicas muito importantes sobre a fé. O que é a fé bíblica? A fé bíblica expressa por Abrão, pelo seu filho Isaque, pelo seu neto Jacó, por Moisés, pelo povo de Israel, a fé dos reis que foram obedientes e tementes ao Senhor, a fé dos profetas, a fé de João Batista, a fé que nos é mostrada de forma tão clara, de forma tão vivencial, experimental por Jesus e depois pelos apóstolos, e que a igreja tem vivido no decorrer dos séculos. Em primeiro lugar, uma confiança individual que nos insere na comunidade de fé. João capítulo 3, verso 16, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, para que todo aquele que tem fé em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí em Atos capítulo 2, versículo 44, nós temos também algo que marca o nosso coração, quando diz que aqueles irmãos, todos eles creram, estavam juntos e tinham tudo em comum, todos os que creram. A fé no Senhor Jesus, nos diz o Evangelho de João no capítulo 1, aqueles que creram em Jesus são feitos filhos de Deus, e esses que são feitos filhos de Deus, nos diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, nós somos feitos da família de Deus. Portanto, agora nós pertencemos à comunidade do pacto, à comunidade da aliança, nós somos feitos irmãos em Cristo Jesus. Então essa confiança individual, ela vai nos inserir numa comunidade de fé, porque todos aqueles que creram permanecem juntos. Em segundo lugar, essa é uma confiança não só individual, mas uma confiança pessoal. Uma confiança pessoal que age nas 3 esferas da nossa existência. No nosso intelectual, porque é um conhecimento real e positivo a respeito do Evangelho. Então isso envolve a nossa reflexão, o nosso pensamento.
Isso também envolve a nossa esfera emocional, é uma confiança pessoal quando nós somos atraídos pela graça a Cristo e a sua verdade. Nós somos atraídos à pessoa de Cristo, nós nos apaixonamos por Cristo e por Ele ter nos amado primeiro, nós passamos também a amar esse Jesus Cristo. E assim, isso envolve a esfera volitiva, a área da vontade, porque o nosso intelecto e as nossas emoções nos levam a, de forma decidida, nos apropriar da verdade e da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Precisamos entender também que se trata de uma confiança relacional, porque ao sermos inseridos nessa comunidade de fé, nós passamos a viver e a experimentar a verdade da família de Deus, e assim nós compartilhamos da nossa fé com o próximo, nós nos ajudamos uns aos outros porque cremos em Jesus Cristo, nós passamos a dar suporte uns aos outros por causa dessa fé em Jesus Cristo. Quais são as evidências da fé? Existem várias, eu não vou ler todos os textos, mas nós internamente temos evidência de fé por causa do ministério do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 9, 1 João capítulo 4, verso 13, vão nos mostrar que o Espírito Santo de Deus, ele age nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus nos abençoa. O Espírito Santo age nos mais diversos setores da nossa vida. É Ele quem faz com que a nossa mente creia em Cristo Jesus. É Ele, o Espírito Santo, que nos atrai ao amor de Cristo Jesus. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E claro, internamente também recebemos o testemunho do Espírito Santo, porque conforme está em Romanos capítulo 8, verso 16, e Gálatas capítulo 4, verso 6, é o Espírito Santo que testifica no meu e no seu coração, de que nós somos filhos de Deus e nos permite clamar Abba, Pai. Mas também nós não temos evidências somente internamente, existem também evidências externas. Como é que nós sabemos que fomos alcançados por Cristo Jesus e temos fé? Primeiro, a fome e obediência da palavra de Deus, porque nós sabemos que nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos desejo de ouvir o Senhor, e não somente ouvir o que Ele tem para dizer, mas nós temos vontade, desejo de obedecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Aquele que tem fé, tem fome de Deus e fome de obedecer a palavra de Deus. Segundo também o desejo de orar, o desejo de falar com Deus. Aquele que tem fé, segundo Romanos capítulo 12, verso 12, Colossenses capítulo 4, verso 2 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 17 ao verso 18, aquele que tem fé é aquele que se aproxima de Deus em oração, aquele que sabe que por meio de Cristo Jesus, o sumo sacerdote, ele também é feito um sacerdote, todos nós somos sacerdotes, e em nome do sumo sacerdote Jesus, nós temos livre acesso ao Pai, e por isso nós oramos, buscando o Senhor em oração. Aquele que de fato tem fé, ele tem fome e obediência da palavra de Deus e tem o desejo de orar. Deus fala conosco pela sua palavra, e nós falamos com Ele, dialogamos com Ele por meio da oração. Aquele que tem fé também tem amor pelo povo de Deus, isso é importantíssimo. João capítulo 13, do verso 34 ao verso 35, e Hebreus capítulo 10, do verso 24 ao verso 25, vai nos mostrar que nós fomos inseridos numa comunidade de fé. Nós precisamos amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar de nos congregar, porque agora a gente não está solto, mas nós fazemos parte de um único povo. Família que tem os seus problemas, tem os seus defeitos, como toda família. A gente não dá certo em todas as coisas, não. Mas nós pertencemos a uma família que, nos seus erros e nos acertos, nós vamos nos ajudando, nós vamos nos apoiando. E nós somos a família de Deus. Somos irmãos em Cristo Jesus. Não tem como nós amarmos a Deus, a quem nós não vemos, se nós não amamos ao próximo, a quem nós vemos. E por isso, aquele que tem fé, ele vive junto à família de Deus e ama o povo de Deus. Uma outra marca daquele que tem fé é o abandono do pecado. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele, ainda que possa vir a pecar, ele não vive pecando. Nós sabemos disso conforme nos ensina Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 12.
1 Coríntios, do capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, e 1 Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao verso 16. Aquele que de fato confia no Senhor Jesus, luta conscientemente contra o pecado. Aquele que confia no Senhor Jesus se reconhece pecador, se reconhece falho e entende que precisa melhorar, entende que Deus tem seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, não porque Deus é um Deus mandão, um Deus autoritário, um Deus que quer fazer uma série de restrições a nós, não, é porque Deus nos dá limites protetivos, Deus nos conduz por uma vida que de fato é uma vida abundante, uma vida que agrada a Ele e que de fato traz plena satisfação ao nosso coração. Por isso, uma das marcas daquele que tem fé é o abandono do pecado, é a luta contra o pecado. Nós temos também o repúdio ao ocultismo e à idolatria como uma marca de fé. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versos 8 ao verso 20, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, vão nos mostrar que aquele que tem fé, ele repudia tudo aquilo que é oculto, aquilo que é esotérico, aquilo que, de alguma forma, não é revelado de forma clara, e também se recusa a ser um idólatra, não coloca no lugar de Deus nenhuma pessoa, nenhuma ideologia, nenhuma imagem, nenhum parente, nenhum familiar, nada ocupa o lugar de Deus. Todas as coisas têm a nossa veneração, o nosso amor, a nossa dedicação, mas o lugar de Deus não é ocupado por nenhum ídolo. Ídolo é aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus. E por fim, aquele que evidencia externamente a sua fé, tem um testemunho espontâneo do amor de Deus. Atos capítulo 1, verso 8 e o capítulo 4, verso 20, bem como 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, vai nos mostrar que aquele que tem fé, aquele que crê no Senhor Jesus, ele dá a razão da sua fé, dá a razão da sua esperança. Ele testemunha que Cristo Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Aquele que não crê que Jesus é Salvador, ele não testemunha, porque ele não crê. Porque ele não crê que Jesus pode salvar. Mas aquele que crê que Jesus salva, testemunha e prega e anuncia. Assim, eu gostaria de encerrar esse nosso estudo de hoje, apresentando uma aplicação tão clara, tão simples, tão objetiva, mas tão importante para as nossas vidas. A fé em Jesus Cristo nos leva, em primeiro lugar, à adoração. Se você crê, de fato, em Deus, não há como não perceber que Ele é o único Senhor de todas as coisas, que Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, e que Ele merece que nós nos prostremos diante dEle e o exaltemos, o glorifiquemos. Nós devemos bendizer e louvar o nome do Senhor. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso no nosso culto público, portanto, se você pode, não deixe de vir, se inscreva para o culto da próxima semana, para você estar aqui conosco. Se você não pode, meu querido, se você faz parte do grupo de risco, se você tem uma série de questões que impede você de estar nesse momento junto conosco, não deixe de cultuar da sua casa junto conosco, de forma online. Não deixe de fazer o seu culto doméstico, não deixe de separar um tempo na sua semana para adorar o Senhor, não deixe de separar um tempo no seu dia, para que você possa bendizer e glorificar o nome daquele que é o nosso Criador, o Senhor de todas as coisas, o nosso Deus e Pai revelado em Cristo Jesus, e que testemunha que nós somos seus filhos por meio do Espírito Santo que habita em nós. Em segundo lugar, não deixe de perseverar. Aquele que tem fé persevera. Perseverança é a continuação da caminhada, mesmo em meio às lutas. A perseverança é a continuidade da nossa caminhada rumo a Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. A nossa carreira que nos está proposta não é uma carreira isenta de espinhos, isenta de tribulações, isenta de desafios, mas em Cristo Jesus nós somos chamados a continuar e a vencer os obstáculos. É uma corrida com obstáculos, mas obstáculos que são vencidos na mediação de Jesus Cristo, nosso Redentor. E por fim, nós não somente adoramos, nós não somente perseveramos, mas nós testemunhamos. Por isso, eu queria dizer duas coisas. A você, meu irmão, membro da Igreja Presbiteriana de Niterói, que você seja um verdadeiro evangelista, porque se você crê que Jesus Cristo salvou a sua vida, você sabe que Ele é poderoso para salvar todo aquele que crê. Por isso, anuncie a todas as pessoas que você conhece e ainda não confessaram que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de suas vidas. E a você, meu querido,
querido que está me assistindo agora, que está ouvindo estas palavras, eu quero dizer que chegou o momento, chegou a hora. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, receba a Jesus pela fé que é dom de Deus, e quando Ele coloca a fé no seu coração, ninguém pode tirar. E creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Creia que esse Deus e Pai se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele vai lutar por você, Ele vai manter você firme até o dia final. Essa fé, sendo dom de Deus, se você confessá-lo, essa fé não poderá ser perdida. Ele vai manter você de forma perseverante até o dia final. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, eu te agradeço pelo privilégio e a alegria de mais uma vez poder compartilhar da tua palavra. Um dos lemas tão importantes da reforma protestante do século XVI foi que somente pela fé nós somos salvos. Nos diz a tua palavra que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom do Senhor. E por isso, firmados nesse dom, nesse favor imerecido, nessa graça, nós queremos te adorar, te louvar, te exaltar. E eu te imploro pelos meus irmãos que estão agora assistindo, para que eles não venham a esmorecer na fé, mas quando forem tentados, quando forem provados, eles se mostrem perseverantes, se firmando e se refugiando em Cristo Jesus, porque o Senhor, nosso Deus querido, é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente em todas as nossas tribulações. Te adoramos e descansamos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, um forte abraço, até a próxima quarta-feira, às 19 horas. Se você puder estar conosco aqui presente, venha. Se não puder, às 19 horas de quarta-feira, o nosso culto semanal. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos mais uma vez o nosso culto matutino, e às 18 horas, como tem sido, teremos a nossa escola bíblica dominical. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida.